Oi pessoal, eu cheguei aqui no Canadá e como eu tinha prometido, eu estou aqui para dizer algumas coisas importantes e desdizer outras. Então eu separei alguns tópicos importantes de todo esse projeto, até para que as pessoas acompanhem e percebam que o nosso trabalho como um todo não é uma farsa nem nada assim, pelo amor de Deus. Só que algumas coisas mudaram. E vocês já vão entender exatamente o que eu quero dizer. Bom, vamos lá. A minha ideia inicial era de trazer as pessoas para trabalhar no Canadá em caráter inicialmente até temporário, né? Para trabalhar aqui por 1 ou 2 anos e depois, então, voltar para o Brasil com uma nova visão de mercado, de mundo, enfim. Mas já de cara eu encontrei muitas pessoas querendo vir para cá de vez, imigrar, morar, e até por isso elas acharam uma ideia tão legal vir para cá já empregadas. Mas chegando aqui, eu me deparei com algumas situações e eu entendi finalmente algo que eu não fui capaz de ler no site lá no Brasil, a informação está toda disponível. Eu quis vir aqui para ver como era e isso também é parte do que eu quero falar para vocês neste vídeo. Não tem problema nenhum querer mudar de país, até eu quero fazer isso também, acho que é uma experiência enriquecedora. Mas a primeira coisa que eu queria dizer e o que eu queria fazer não é impossível, mas também não é do jeito que eu imaginava. Porque a primeira coisa que eu me deparei aqui foi com essa seguinte realidade, né? O Canadá não está correndo atrás de imigrante não, como é muitas vezes amplamente divulgado por aí. A gente ouve notícias desse tipo o tempo todo. Porque a população aqui do país inteiro, sim, é verdade, que é menor do que a população do estado da Califórnia nos Estados Unidos, por exemplo. Mas ao mesmo tempo vem para cá todo ano um monte de refugiados e por ano o Canadá recebe também em torno de 2 milhões de solicitações de processo de imigração. Então ele tem a quantidade de pessoas que precisaria, o problema não é de maneira nenhuma a quantidade de pessoas. Mas aí está uma questão que num primeiro momento me pareceu um problema, mas eu acredito muito que a gente possa transformar isso em oportunidade. Quando eu falei que queria trazer as pessoas para cá, não é porque canadense é bom e brasileiro não, de maneira nenhuma não foi isso que eu quis dizer. É só estando aqui, em qualquer outro lugar do mundo, né, que a gente vê o valor sem fim que nós brasileiros temos. Só que, infelizmente ou felizmente, passar por isso é o que torna a nossa visão muito melhor, porque nada substitui uma experiência. E eu não quero e nem tem como fazer qualquer juízo de valor entre um povo ou outro e uma cultura ou outra, porque as duas são valiosas à sua maneira. Mas olha só uma coisa que eu observei aqui e vejo que seria de grande valia essa troca, então, por esse motivo. Os canadenses, os residentes aqui, esse povo todo que está aqui atrás, eles têm uma facilidade, um hábito e um procedimento único de percorrer um caminho correto em tudo. Então o canadense, ele é sim um bom fazedor. E eu tô aqui falando de uma competência adquirida, uma mera habilidade que a cultura, que as pessoas adquirem, né? Da mesma forma que as crianças de 5 anos esquiam aqui com facilidade, enquanto que as crianças no Brasil com 5 anos são excelentes jogadores de futebol. É só isso. Então não é que seja bom ou ruim esquiar ou jogar futebol, não é esse o ponto. O ponto é que, como diz o Flávio Augusto, do meusucesso.com, se eu quero ter sucesso em alguma coisa, eu preciso aprender com quem sabe, com quem pode ensinar. E nós brasileiros, é lógico que nós temos muito a ensinar, mas nesse aspecto de fazer, nós brasileiros fazemos como? Nós fazemos como dá, se não dá a gente dá um jeito, e isso é muito legal em um lado. Mas isso tem um preço e, na minha concepção, ele acaba sendo alto em alguns casos. E por outro lado, o brasileiro não tem muitas vezes essa preocupação com o fazer, porque o brasileiro ele já é legal, ele já é divertido, e eu confesso que eu vim aqui pensando, cara, se eu tenho os 800 clientes mais legais da Serra Gaúcha e outros espalhados pelo Brasil, os 80 mil candidatos mais legais, eu vou fazer aqui em um mês o que eu fiz em 12 anos lá no Brasil. E aí eu percebi o quanto dói esse jogo do me engana, que eu gosto, tá? Mas ninguém me enganou. Eu que me enganei com algumas coisas. Então o que eu quero dizer é que, na verdade, aquele perfil que eu estava idealizando não é exatamente o foco. O foco são pessoas que, mais do que querer estar aqui, estejam dispostas a pagar um preço por isso, como tudo na vida. Então, assim, eu fiquei muito, mas muito feliz de ver todas as pessoas com as quais eu falei, que me mandaram os currículos, que viram, nossa, Tereza é a salvação do mundo para conseguir emprego no exterior.
Enfim, nenhuma empresa, nenhuma oferta de trabalho não é absolutamente garantia de nada, mesmo se isso fosse verdade ou fosse possível, né? E a gente ouve histórias de todos os tipos, né? E isso aqui sim está sendo muito importante para mim, porque daí eu acho que sim a gente tem condições de formatar uma oferta de serviço, né? Para quem quer de fato vir para cá e que possa sim, né? A gente possa então fazer algum serviço mantendo o carinho dos brasileiros com esse procedimento, esse rigor e esse processo canadense, né? Um serviço real, que eu ainda nem sei qual vai ser, mas o sentimento que eu tenho agora é o mesmo de quando eu comecei a Missão RH há 12 anos. Sentimento que eu tinha de que eu sabia que ia dar certo, independente do que isso signifique. Naquela época eu nem sabia o que tinha que fazer. E agora pelo menos eu sei que eu tenho que saber o que é que eu vou fazer. Porque aqui é assim que a banda toca. E isso não tem nada de ruim. Então, o meu trabalho aqui, né, vai ser lógico, de buscar muita informação, né, de lembrar, é claro, que eu tive grandes e nobres mestres e pessoas no meu caminho que me deixaram lições, que agora elas são muito importantes e fazem todo sentido para que isso realmente funcione. Então, eu pretendo fazer mais alguns vídeos enquanto eu estiver por aqui, justamente para compartilhar essas experiências que eu estou tendo aqui no Canadá. Mas que cada pessoa que deseja essa mudança na sua vida precisa entender que a sua jornada e o seu caminho são únicos. Cada um não vai ter dois iguais nunca. Então, gente, nos próximos vídeos eu quero falar um pouco sobre visto de trabalho, sobre as oportunidades que tem aqui, quero falar como foram as feiras de emprego, como essa que eu estou aqui agora, as pessoas que eu estou conhecendo, e assim todo mundo vai acompanhando o nosso trabalho, né? E tendo a chance de se preparar, de também buscar informação e de avaliar se realmente mudar de vida, de país, faz sentido para a sua realidade. Então eu me despeço por aqui por hoje, a gente se vê no próximo vídeo.